Era muito comum no passado, os industriais, deixarem a parte disponível para os filhos homens, os industriais. Isso era muito comum nos anos 40, 50. Por quê? Os pais entendiam que os filhos cuidavam, que as mulheres iam casar naturalmente, iam ser dona de casa e tal. Então, elas eram lesadas, sim. Eu conheço vários casos de famílias italianas e tal. E vou mais além, entre as famílias italianas tinha uma coisa mais grave que pouca gente sabe disso. O regime de bens do casamento na Itália, no Código de 1875, era da separação absoluta de bens. Eles vinham substituir os escravos e vinham sem nada. E faziam grandes patrimônios aqui. Grandes patrimônios. Só que eles começaram a morrer nos anos 30, e as mulheres eles tinham 10 filhos, a mulher ficava sem nada. Ia tudo para os filhos. Elas foram bater as portas do Supremo Tribunal Federal. Daí veio a súmula 377 dos anos 60, considerando aquele casamento dos italianos lá no final do século XIX como se fosse uma união de fato. União de fato. Quer dizer, não, esquece o casamento de separação de bens para a mulher poder ter algum direito, porque elas ficavam sem absolutamente nada. Os maridos eram milionários, os filhos ficaram milionários, e elas ficavam sem absolutamente nada. Sua opinião sobre a aplicabilidade dela hoje, né? Eu acho que é uma súmula... Você acha que eu estou ultrapassada? Eu acho complicado. É uma separação obrigatória que não é obrigatória. Eu queria saber a sua opinião sobre... É aquela história, a solução que nos anos 60 os ministros do Supremo encontraram para resolver esse problema, porque eles começaram a morrer nos anos 40, tá certo? Eles chegaram em 1800, começaram a morrer nos anos 1940 e 50. Isso foi, até chegar no Supremo, demorava 20 anos, você sabe disso. E não tinha STJ, matéria infraconstitucional julgada pelo Supremo. Então, naquela época, essa música é de 1964, tem 60 anos. Pô. Mas o que aconteceu? Foi a saída que eles encontraram para proteger essas viúvas. Porque elas ficavam sem absolutamente nada. Então, é a tal história do momento histórico. Não podemos criticar uma coisa que aconteceu em 1964. Precisava resolver aquele momento. Então, existem algumas contradições na sucessão que, às vezes, não tem o que fazer. Eu vou dar um outro caso concreto, contado pelo professor Washington Barros Monteiro. Um sujeito muito rico no interior de São Paulo tinha 7 fazendas no Vale do Paraíba. Não tinha filhos, tinha sobrinhos. Ele faz um testamento em 1922, dizendo o seguinte: deixo todas as minhas fazendas a todos os meus sobrinhos nascidos até esta data. A minha cliente tinha nascido em 1927. Ficou sem absolutamente nada, porque aí nós fomos consultar o professor Washington, o marido dela não se conformava, era um promotor de justiça. Falou, mas, puxa, meus irmãos têm 7 fazendas, eu não tenho nada, porque eu nasci em 1927. O Washington falou, não tenho o que fazer. Você não era filho do seu tio, você era sobrinho dele. É justo? Não é? Os irmãos milionários e a irmã ficou naquela situação. Quer dizer, então existem essas distorções, e nessa hora, ninguém quer saber de nada. Muito obrigado, Carlos.